Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Quero te convidar para mais esse momento devocional. Desde já pegue a sua Bíblia. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 13. Hoje iremos dividir esse capítulo em dois blocos. O primeiro vai nos falar sobre a sujeição, a submissão às autoridades. E a segunda etapa, Paulo vai exaltar a importância do mandamento de amar o próximo. Pegue a sua Bíblia e vamos desde já ler o primeiro verso. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. E se honra, honra. Este trecho é um texto tão desafiador para os nossos dias, porque muitas pessoas não se identificam mais com as figuras de autoridade que temos constituídas sobre a nossa nação. Não importa qual seja a esfera política. Não importa se estejamos falando de uma prefeitura, de uma cidade pequena, do governo estadual, ou do cargo executivo, cargo de presidente, ou até mesmo o judiciário de nossa nação, nós entendemos que vivemos uma crise institucional que tem colocado em xeque todas as instituições. E as pessoas comumente se rebelam contra essas figuras de autoridade. E falar sobre isso diante da Bíblia parece ser bem desafiador. Se você tem alguma afinidade com o prefeito, com o governador que foi eleito, com o presidente, de alguma maneira você acha isso muito fácil. Mas se em teu coração existe alguma resistência à postura desses líderes, para você então parece um grande absurdo ter que se submeter a essas autoridades. Qual é o princípio que Paulo está tentando nos ensinar aqui? Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele mesmo confiou, delegou as funções de autoridades aqui nesta terra. É bem verdade que muitas vezes as autoridades se levantam de maneira tirana. Homens corrompidos, homens depravados e homens maldosos. E estes homens muitas vezes praticam aquilo que é mal contra o próprio povo que eles deveriam zelar, cuidar, proteger, enfim, trabalhar. E diante dessas quebras de paradigma, o nosso coração se revolta. O texto não fala que nós não podemos usar os meios legais para protestar, para ir contra essas autoridades. A única coisa que o texto nos fala é que não é dever do cristão se opor de maneira leviana às autoridades. Não é dever do cristão planejar um golpe de Estado, não é dever do cristão tentar ser um revolucionário, um guerrilheiro diante de todo esse cenário. Isso é tão difícil. É muito difícil, porque eu sei que é revoltante. É revoltante quando temos o nosso direito suprimido. É revoltante quando nós vemos a inversão de valores e leis que exaltam a iniquidade, o pecado. Eu sei que é desafiador todo esse cenário, mas eu também me lembro que no Antigo Testamento o Senhor levantou reis de outras nações. Reis que eram tiranos, maldosos, violentos, justamente porque o seu povo não estava mais buscando a sua face, havia se entregado à promiscuidade, à idolatria, e Deus levanta então uma nação mais violenta para conduzir este povo que havia perdido o controle. Este povo que não agia mais com moral, com ética, seguindo os mandamentos.
O Antigo Testamento nós vemos a opressão do judiciário, onde eles só queriam dar a causa ganha para aqueles que subornavam, para aqueles que pagavam. No Antigo Testamento nós vemos também a classe sacerdotal, que era a autoridade da época, se corromper e passar então a usurpar as ofertas das pessoas de maneira gananciosa, a proferir bênçãos e tantas outras coisas para aqueles que eram mais abastados. Os profetas que queriam ser profetas de corte, só falar aquilo que agradava o rei. A corrupção sempre existiu ao longo da história da humanidade, e o que é fato é que Deus sempre colocou para subjugar nações que se desviavam governos tiranos. Se de alguma maneira nós não concordamos com a presidência da República, com o nosso judiciário ou com qualquer outro cenário que seja, talvez seja um sinal, um alerta de Deus de que o seu povo se desviou dos seus caminhos. Porque quando o povo se volta para o Senhor, quando o povo professa o Senhor, busca Ele, Ele se manifesta. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós, enquanto evangélicos do nosso país, realmente nos convertermos dos nossos maus caminhos, orarmos, buscarmos o Senhor, como diz o profeta, Ele virá e sarará a nossa terra. Em vez de ficarmos medindo forças com as autoridades, precisamos de conversão, de arrependimento em massa em nossa nação, e isso deve começar a partir do nosso coração. Devemos nos quebrantar. Sabe, muitas vezes acontece aquilo que Paulo não está falando nesse texto. Paulo deixa muito claro que se praticarmos o bem, as autoridades não vão nos atrapalhar. Mas nós entendemos que em alguns cenários acontecem perseguição aos cristãos. Acontecem cenários de torturas, de dor, e o próprio povo que vivia em Roma passou por isso. O povo experimentou um imperador maluco que queimou a cidade, colocou a culpa nos cristãos e tantos outros cenários absurdos. Mas nós entendemos que o nosso papel é de praticar o bem, independente das circunstâncias. E diante disso, Paulo fala, é dever do cristão, como um cidadão, pagar os seus impostos, pagar os tributos. A quem honra, honra. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio e eu sei que não é fácil. É por isso que eu quero te convidar a uma revolução espiritual, a colocar os teus joelhos no chão e interceder por esta nação. A colocar o teu coração diante do Senhor, quebrantado, contrito, arrependido, e começar uma revolução aonde você vive, vivendo uma vida que glorifique ao Senhor, longe da mentira, longe da corrupção, longe da maldade. Quando houver essa conversão, o Senhor vai estabelecer o seu juízo. E o texto vai nos falar mais à frente que o dia do juízo está perto. É por isso que Paulo começa a nos alertar agora, nesse segundo bloco, a respeito do amor ao próximo. Leia comigo. Versículo 8. Não devam nada a ninguém a não ser o amor, de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Paulo começa então a parte bem prática de sua carta, e ele nos orienta, então, a cumprirmos este mandamento do amor. Ele vai dizer que os mandamentos se resumem nesse preceito de amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. A partir deste movimento, nós começamos, então, a viver de maneira que agrada ao Senhor. Sabe, o desafio aqui é não devermos nada a ninguém a não ser o amor. Temos que ser constantemente devedores do amor. Sabe quando você diz, essa pessoa não merece o meu amor? Você está completamente equivocado. Nós somos devedores. Tem uma dívida para com o outro e essa dívida é em amor. Precisamos viver em amor
independente do que o outro tenha feito a nosso respeito. Talvez você diga, pastor, isso é tolice, como é que eu vou agir com amor com aqueles que estão agindo com violência para comigo? Meu irmão, minha irmã, do Senhor é a vingança. A justiça pertence a Ele e Ele sabe como fazer justiça melhor do que ninguém. O seu papel, o meu papel é fazer o bem, é amar o próximo. O texto fala, o dia se aproxima, ele está fazendo menção ao dia do Senhor. E ele diz, então, que eu e você não devíamos mais fazer aquelas coisas escondidas, mas que deveríamos agir como alguém que está em plena luz do dia, revestidos com a armadura da luz. Não deveríamos andar em imoralidade sexual, bebedeira, orgias de tantas outras coisas. Eu e você precisamos viver em amor, submissos às autoridades e tendo uma vida que testemunha o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar. Eu sei que hoje o início da nossa aula foi polêmico. Se você quiser comentar, conversar sobre isso aqui, vai ser uma alegria. Sempre que tiver dúvidas, pode colocar aqui nos comentários, que na próxima devocional estaremos respondendo. Deus te abençoe e até amanhã às 9h30.